Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos o FPR 2013, texto 1. Verdade, o FPR 2013, texto 1. E se tem um texto 2, claro que tem um texto 2. A Universidade Federal do Paraná normalmente trabalha com 2 textos, tá? O 1 e o 2. E neste ano de 2013, uma felicidade enorme, super enorme. Os 2 textos ótimos. O primeiro falando daquele astronauta Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. E o segundo falando de um garoto fantástico que fez experiências fantásticas e ganhou prêmios. Mas o texto 2 você verá no outro vídeo, tá? Nesse vídeo apenas vamos tratar o texto 1 e no outro vídeo que você vai assistir, né? Daí teremos o texto 2 da prova da Universidade Federal do Paraná 2013. Mas é claro que nós estamos assim muito atentos a tudo e não deixamos passar essa, ou seja, sempre aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, nós temos aquela situação bem bacana, que é aquele PDF que vocês vão imprimir e vão ficar escrevendo um monte de palavrinhas, seja aquelas que você não conhece e seja aqueles comentários, aquelas flechinhas, aqueles grifos, aquelas pintadas legais em amarela com caneta marca-texto que você sempre faz para facilitar na hora de fazer os testes. É verdade. Então aqui embaixo está aquele PDF, você faz o procedimento que você está acostumado, imprime ou não, ou projeta na tela, faz aquilo que você acha melhor. Mas vamos ver essa prova diferenciada, muito legal, que eu trabalho inclusive muitas vezes em sala, trabalho no super intensivo. Aqui temos um vídeo falando em super intensivos, aquelas revisões que nós fazemos no final do ano, né? E este texto está lá porque foi um dos melhores de todos os tempos. Na questão do texto escolhido, na questão das questões muito bem montadas, muito bem elaboradas. Correto, super amigo, super amiga? Então vamos começar mostrando para vocês Neil Armstrong, que é esta pessoa que está segurando o capacete bem aqui. Ele é lá do estado de Ohio, da cidade de Wapakoneta, que poucas pessoas conseguem pronunciar adequadamente Wapakoneta. Mesmo os que moram lá pronunciam das formas mais diferentes Wapakoneta. Uma cidade muito legal, não conheço, mas um dia vou lá conhecer. Lá tem um museu espacial com um monte de coisinhas da NASA, coisas históricas, pedras da Lua e assim por diante, que Neil Armstrong é homenageado, já que ele é um dos filhos da cidade. E aqui temos as 3 personalidades. Neil está aqui, mais Collins e mais Aldrin, os 3 que estiveram lá naquelas mediações. É claro que Aldrin e Neil Armstrong pisaram na Lua. Agora Collins ficou lá na nave, vendo se estava tudo ok. Caso não estivesse, ele voltaria para a Terra dizendo: aconteceu algo. Encontramos Transformers no lado oculto, ou seja lá o que for. Sei lá se encontraram aliens ou não. Mas, super amigo, super amiga, vamos aí dar uma olhadinha nesse texto fabuloso. Neil Armstrong, US astronaut, dies aged 82. Ele morreu com a idade de 82 anos. Então temos aí a descrição da sua vida, falando o seguinte, super, que Armstrong underwent, ele submeteu-se a heart bypass, que seria um marca-passo, surgery, uma cirurgia para colocar um marca-passo, earlier, ou seja, no início this month, deste mês. To relieve, para dar uma aliviada, para ver se resolvia o quê? Desobstruir ou aliviar blocked coronary arteries, ou seja, artérias que estavam bloqueadas. E com o marca-passo, é um desvio, ele se sentiria bem melhor. Segundo parágrafo, ele era comandante? Sim, ele era um comandante fantástico. Diz lá, as commander of the Apollo 11 mission, da missão Apollo 11. Armstrong tornou-se the first human, o primeiro humano, to set foot, a colocar os pés on the moon, ou seja, na Lua. Hours after Apollo's Eagle Lunar Module, ou seja, o módulo lunar, chamado Eagle, águia,
pousou ali, levando os dois, Aldrin e Armstrong, para a Lua. Os dois colocaram os pés hours after Apollo's Eagle Lunar Module had touched down, ou seja, ter pousado on July 20th, dia 20 de julho, 1969. Gilmar era bem criança naquela época, mas estava ali em frente à TV, 3 da manhã, assistindo tudo. Que mais? He radioed, ele passou um rádio, transmitiu por rádio, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada, só rádio. Então ele passou um rádio aqui para a Terra. Back to Earth, the historic statement, a declaração histórica, dizendo assim: That's one small step, um pequeno passo, for man, para o homem, one giant leap, um salto gigantesco, for mankind, para a humanidade. E essa frase ficou super famosa since then, desde então. Primeira tela, pause se necessário para anotar qualquer coisa, vamos para a segunda. He then spent, ele passou nearly, quase 3 hours fazendo o quê? Walking on the moon, ou seja, andando na Lua, with fellow astronaut Edwin Buzz Aldrin, o apelido que ele recebeu lá, não sei porquê. Pesquisei isso aí, mas não achei nada relevante que justificasse apelidarem o Edwin Aldrin de Buzz. Contam histórias de criança, histórias da Força Aérea e assim por diante, mas nenhuma delas me convenceu, então nem vou contar para vocês. Praising, elogiando Armstrong, his family said. O que a família disse? In a statement on Saturday, no sábado, disse o seguinte: Neil, ou seja, Neil Armstrong, was our loving husband, nosso adorado, amado marido. Father, pai, grandfather, avô, brother, irmão and friend, amigo. É verdade. Neil Armstrong was also a reluctant, ou seja, um relutante, American hero, um herói americano relutante, who always believed, sempre acreditou, he was just doing his job, que estava apenas fazendo o seu dever. Doing his job. Eu estou apenas fazendo o meu dever. I'm just doing my job. It's my job, diz ele no report. Que mais? He served his nation proudly. Serviu sua nação, the United States, muito orgulhoso. As a Navy fighter pilot, um piloto de avião caça, é verdade. Test pilot, piloto de teste, and astronaut. E finalmente, devido à competência toda dele, foi chamado para ser um astronauta. The statement also said, também disse, that he died, que ele morreu, following, seguindo complicações, resulting from cardiovascular procedures, procedimentos cardiovasculares at the age of 82, com a idade de 82 anos. Mas no estado de Ohio, lá na cidade de Cleveland, é uma cidade, tem hospitais lá que são famosos no planeta inteiro por serem especialistas dos especialistas em cirurgias cardíacas e assim por diante. E tudo relacionado a elas. Então ele estava no estado certo, estava na cidade certa, quem sabe, mas com 82 anos também milagres são difíceis. Mas o pessoal de Ohio, principalmente Cleveland, tem uma fama mundial. Segunda tela pronta, vamos para a terceira. Armstrong was born in, tinha te falado, Wapakoneta, Ohio. Cidadezinha interessante. Vou colocar uns videozinhos aqui para vocês também. On August 5th, ou seja, 5 de agosto, 1930. Então ele nasceu dia 5 de agosto de 1930 e a Federal adora datas. Verdade, adora datas. Não vou contar por que agora. On July 20th, dia 20 de julho, 1936, coincidência. When he was 6, quando tinha 6 anos, he experienced his first airplane flight. Voou pela primeira vez em Warren, Ohio. Não saía de Ohio. When he and his father, Stephen, o pai dele, an auditor, que era um auditor federal, se não me engano. Não, estadual, for the Ohio State Government. Um auditor estadual, funcionário público. Took a ride, pegaram uma carona em a Ford Tri-Motor, a Tri-Engine, ou seja, 3 motores, transport plane, that was also known, que também era conhecido como the Tin Goose, ou seja, ganso de lata. Mas ele desembarcou na Lua dia 20 de julho. E a primeira vez que ele embarcou no avião, dia 20 de julho,
Barbaridade, super. Guarde bem essas datas. After serving as naval pilot, depois de servir como piloto naval, piloto da Marinha, from 1949 to 1952, nasceu minha irmã nesse ano, and serving in the Korean War, na Primeira Guerra da Coreia, Norte e Sul, que não acabou até agora. Mas isso você vai tirar as dúvidas com o seu professor de História. Por que a guerra não acabou até agora? Armstrong joined the National Advisory Committee for Aeronautic, NACA. Era um antigo nome, a antiga sigla da NASA era NACA. The precursor to NASA. Tem NASA. The National Aeronautic and Space Administration in 1955. As a um piloto de pesquisa, at NASA Flight Research Center, Edwards, California, na base de Edwards, lá no estado da Califórnia, he was a project pilot, piloto de projetos, on many pioneering high-speed, de alta velocidade, aircrafts, aeronaves de alta velocidade. Se era para quebrar a barreira do som, ir em altas velocidades assim fantásticas, a pessoa certa era Neil Armstrong. Including the well-known, bem conhecido, 4000 MPH X-15, que era um avião assim que tinha um nariz enorme, é verdade, bem pontudo, que me impressionava bastante. Eu achava, nossa, que avião, deve correr com uma velocidade incrível, pensava eu, criança, né? E um dia, quem sabe, eu vou pilotar isso, mas não tinha muitas paixões pelo militarismo. Mas, realmente, tem uma base aérea com muitos aviões aqui perto de casa, mas um destes não teria condição de aterrissar aqui perto de casa. Daria uma explosão incrível. Quem sabe lá na base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Que mais? Armstrong joined, ele se juntou, tá? The NASA Astronaut Corps in 1962. He was assigned, ou seja, foi nomeado as Command Pilot for the Gemini 8 mission, para a missão Gemini 8, que era uma missão que saía da Terra e dava a volta uma vez, a volta duas vezes, a volta 3 vezes ao redor da Terra, só para testar as naves lá fora, sobrevivem ou não, mas realmente muitos lançamentos foram feitos e alguns não deram certo. Que mais? Mission. Gemini 8 was launched, foi lançada on March 16, 1966, and Armstrong performed, ele realizou o que, super, o que? The first successful manned, que vem a ser esse manned, significa tripulado, man, homem, manned, tripulado, docking, ou seja, acoplamento of 2 vehicles in space, de 2 veículos no espaço. His second and last space flight was as mission commander for the Apollo 11 moon landing, na aterrissagem pela Apollo 11 lá na Lua. Mas super amigo, super amiga, nessa questão de acoplamento, eram 2 naves que se juntavam, se encaixavam, e daí trocavam um astronauta para um lado, outro para o outro, tomavam um chazinho, conversavam, tiravam fotos, davam um tchauzinho assim para as câmeras, assim por diante, para dizer, se encontraram lá em cima. E embaixo guerreavam bastante. Plena Guerra Fria, super, plena Guerra Fria, o que impulsionou a ida do homem à Lua. Vamos chegar antes dos russos, diziam os americanos. After commanding the Apollo 11 mission, Armstrong subsequently held. Ele assumiu the position of Deputy Associated Administrator for Aeronautic, NASA headquarters in Washington, D.C. In his position, he was responsible, foi responsável pelo quê, super, pelo quê? Ele foi responsável for the coordination e o que mais? And management, ou seja, gerenciamento of overall, que significa total ou inteira, NASA research and technology work related to aeronautics, ou seja, aeronáutica. He was professor of aerospace engineering at the University of Cincinnati between 1971 and 1979. Quanta coisa o cara estudou, o cara fez e pisou na Lua. He's a hero. Qualquer coisa, pause. Armstrong and his wife, sua esposa Carol, married. Quando? In 1999. Puxa vida. Made
their home in Cincinnati, suburb of Indian Hill, but he had largely stayed out of public view in recent years. Quase não dava mais entrevista. Também deu tantas, chega uma hora que satura e também a pessoa acaba cansando de quase tudo. He spoke at Ohio State University during a February event honoring fellow astronaut John Glenn, aquele que ficou lá em cima. And the 50th anniversary of Glenn becoming, que se tornou, the first American to orbit the Earth. No caso, John Glenn, que ficou lá em cima, foi o primeiro americano a dar a volta ao redor da Terra. Bem claro isso. Que tal? Gostou do texto? É um obituário em inglês. Agora veja só as questõezinhas baseadas nesse texto. Consider the following statements about Neil Armstrong and the Apollo 11 mission. According to the text, de acordo com o texto, ali tem 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, ou seja, 5 informações. Quais dessas informações estão de acordo com o texto? Quais dessas informações estão presentes no texto? É claro que você já é um escolado, sabe bem como é que é o procedimento aqui. Você vai pausar, fazer as 5 e depois volta. Pause agora. Voltou super. E daí? Escolheu as que são verdadeiras ou as que são falsas? Vamos ver. Você fez as 5, né, super? Beleza, vamos corrigir as 5. Primeira. Ele realmente não se considerava um herói americano. Não? De jeito nenhum? Por quê? Vamos ver. Olha lá, Neil Armstrong was also a reluctant American hero. Ele era relutante. Não sou herói. I was just doing my job. Estava apenas fazendo o meu trabalho, cumprindo com o meu dever. Então ele não aceitava, era relutante em aceitar o título de superhero. O que mais? He was the leader of the Apollo 11 mission to the moon. Ou seja, ele foi o líder da missão Apollo 11 para a Lua. Foi? Foi. Ah, Jomar, lá está escrito Commander. Eu sei. Commander é o comandante, que é o líder. E o líder é o comandante, que é o líder, que é o comandante. Então dá na mesma. Você tem que concluir isso, super. Que mais? Somente o quê? 3 e 5 estão corretas. As demais, nada. Porque veja só, a número 1, ele enviou uma gravação. Não, ele não enviou gravação, não enviou videocassete nenhum aqui para a Terra. Número 2, tentou pular umas poucas vezes na superfície da Lua. Não consta isso no texto, mas ele pulou. Eu vi, apareceu na TV, filmaram. É verdade, mas não tem no texto. Se não tem no texto, você não coloca. Ele passaram mais de 3 horas andando na Lua. Não, quase 3 horas, não mais que 3 horas. Viram? Que mais? What does the text, o que o texto diz about Armstrong's experience, as experiências de Armstrong before joining the astronaut corps at NASA? Mark the correct alternative, marque a alternativa correta. Tem 5, apenas uma correta. Você pausa, faz, depois volta. Pause agora. Voltou super? O que você achou de interessante aí? Vamos dar uma olhadinha. He was a naval pilot, foi um piloto naval, piloto da marinha, de porta-aviões. Ele é tipo Top Gun, tipo Maverick. Assistiu? Não? Então deixa pra lá. Também não é assim, pelo menos não achei uma coisa assim fabulosa que a mídia aí fez aquela propaganda. He was a naval pilot and served in the Korean War. E realmente ele serviu na Guerra da Coreia, que não terminou até hoje. Pergunte ao seu professor de história por quê. Que mais? Olha lá. After serving as a naval pilot from 1949 to 1952, he and serving in the Korean War. Então tá tudo muito certinho aí. Que mais? Which of these statements, quais dessas declarações não correspondem à informação dada no texto sobre Neil Armstrong? São 5. Escolha aquela que é a mais legal. Pause e faça. Voltou super?
Qual que é legal, qual que é fantástica aí? He was honored, foi honrado, por ser the first American to orbit the Earth, por ser o primeiro americano a orbitar a Terra. Não foi Armstrong, foi John Glenn. John Glenn, o que ficou lá em cima esperando os dois. Numa dessas, os Transformers poderiam ter atacado. E ele teria que retornar à Terra para dizer Transformers are there. Meu Deus, cada uma. Olha lá, John Glenn. Foi o 50º aniversário dele ter dado a volta ao redor da Terra. Are these statements true or false? São essas declarações verdadeiras ou falsas de acordo com o texto? Vamos ver se são, se não são. Pause e faça. Voltou? Beleza? Então vamos lá. A primeira verdadeira. Armstrong had recently turned 82 years old when he died. Tinha recentemente completado, eles dizem, tinha passado. Nós dizemos completado 82 quando morreu. Sério? Sério. A matéria foi escrita de 25 de agosto de 2012, tá? E ele nasceu em 5 de agosto de 30. Então, dia 5 de agosto de 2012, estavam lá cantando Happy Birthday to You e depois, dia 25, acabou falecendo. Então, no mesmo mês, ele tinha acabado de completar 82 anos. Viram? Eles brincaram com as datas, fizeram fazer continha. Fizeram você fazer continha. Agora entenderam, né? Olha lá, bonitinho. O que mais? Armstrong died, morreu, devido a complications from cardiovascular surgery, de uma cirurgia cardiovascular. Ele foi implantar um marca-passo e daí não deu certo. A coisa realmente complicou e ele não aguentou. Então está ali bem bonitinho, cardiovascular procedures, complications também. O que mais? Armstrong had a heart bypass surgery in the beginning of the year, no início do ano. Não super, foi no início deste mês. Viu que a Federal brincou com você? Mês e ano, você viu? Se você não checa, tem que checar tudo. Não se baseie na primeira leitura. Armstrong's heart problems, ou seja, os problemas cardíacos de coração ocorreram because he was an astronaut, porque ele era um astronauta. Então todos morreriam. Para aliviar as artérias bloqueadas, não porque eram astronautas e tal. Armstrong heart, o coração de Armstrong had some blocked arteries that had to be relieved. Exatamente. Daí desviou, ficou bem bacana. Letra D. TTFFT. Pois é, super, esse é o primeiro texto. O segundo está no outro vídeo. Um grande abraço a você e até o segundo vídeo. Bye bye!